É carnaval, mas nos estados os tradicionais blocos de rua não vão sair neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas em Brasília, os bares insistem em fazer a festa, mas a fiscalização está de olho, viu? Para evitar que as normas de segurança sanitárias elas não sejam desrespeitadas. Enfim, chegou o carnaval. Hora de esquecer os problemas e aproveitar a festa, certo? Não. Esse ano não vai ser igual ao que passou. As escolas de samba não vão entrar na avenida e os bloquinhos de rua foram cancelados. Esse é o carnaval em tempos de pandemia. A maior parte dos governos já publicou decretos cancelando as festas de rua. Em 2021 teremos um carnaval diferente, né? É importante ficarmos em casa, afinal a pandemia ainda está aí, a vacinação está apenas começando, então o momento é de curtirmos o carnaval na nossa casa. Em Brasília, por exemplo, o governo do Distrito Federal proibiu a realização de festas, eventos ou blocos carnavalescos na capital até o dia 21 de fevereiro. Quem descumprir a regra pode pagar multa de no mínimo R$20 mil. Com a proibição de brincar o carnaval na rua, alguns bares organizaram eventos nos dias de folia. A música ao vivo nos estabelecimentos não está proibida, mas as regras de segurança precisam ser mantidas. Os bares provavelmente estarão lotados porque as pessoas irão se confraternizar, irão comemorar, até porque é um ponto facultativo aqui no Distrito Federal. E fazemos aqui um apelo para os nossos empresários que comemorem e cuidem dos seus clientes, ou seja, mantendo rigorosamente os protocolos de segurança, evitando aglomerações no seu estabelecimento, mantendo o distanciamento entre as mesas. As autoridades montaram uma força-tarefa de fiscalização para garantir que as normas sejam cumpridas. Inclusive com a aplicação de multas e punições caso seja necessário, até o fechamento dos estabelecimentos que infringam o decreto recém-expedido. Nós pedimos à sociedade que entenda que nós estamos vivendo ainda um período de pandemia e todas aquelas medidas de afastamento, todas aquelas medidas referentes ao uso da máscara devem ser respeitadas. Nós valorizamos o carnaval, mas no momento qualquer atividade carnavalesca, como festa, como manifestações, não poderão existir. E a gente amplia esse assunto agora conversando ao vivo com a advogada criminalista Hanna Gomes. Olá, Hanna, muito obrigada pela sua participação nesta terça-feira de carnaval. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço o convite, é uma honra sempre participar aqui com vocês do programa. Bom, mostramos na reportagem que não dói na consciência desse folião que está aí infringindo as normas, colocando em risco a coletividade, a sua própria vida, da sua família. Não dói na consciência, mas dói no bolso. É uma boa medida? Veja bem, Rafaela, eu acredito que não, porque de fato nós tivemos aí mais de 200 festas que foram dispersadas aqui no Distrito Federal. Então percebe-se que mesmo em momentos anteriores, essa mesma conduta de fiscalização não inibiu a realização de novas festas nessa data, nesse carnaval. Então percebe-se que mesmo doendo no bolso, a população não se inibiu de comemorar, de sair às ruas e de se aglomerar. A gente percebe que o Código Penal é muito brando com relação a essas atitudes, essas condutas, e aí a esfera administrativa também não atinge o objetivo de realmente causar um medo e um temor naquela população para que a gente possa inibir essas condutas. A senhora citou o Código Penal e esfera administrativa, quer dizer, esse folião que infringir as normas, o decreto do seu estado ou aqui no DF, independentemente da região, ele pode ser penalizado em quais esferas? É uma contravenção penal? É um crime? Exatamente. Nós temos aí várias condutas, que podem ser alocadas em diversos ramos do direito, tanto a esfera administrativa, infringindo os decretos, como também na esfera civil, em que se causa um dano ali
a perturbação da paz, a perturbação do sossego, que já é uma contravenção penal, mas pode ser refletida em um dano civil, e o próprio Código Penal, em que nós temos os crimes tanto de desobediência, com pena prevista, nós também temos o crime de colocar a vida, né, da nossa população em risco, dos nossos colegas, dos nossos parentes, também dentro do Código Penal como crime. Apesar de ser um crime de leve potencial ofensivo, que vai ser processado lá no Juizado Especial Criminal, não deixa de ser um crime, e essa possível condenação, eventual condenação, não deixará de ser uma condenação penal na vida daquela pessoa. Mas muitos desses casos, muitas dessas condutas se penalizam apenas administrativamente o estabelecimento comercial, como infrator do decreto do governador do Distrito Federal, do governador do estado, ou até mesmo do prefeito do município em que for configurada essa conduta. E partindo de uma pena administrativa, ela vai se refletir numa advertência, uma notificação, e ao final, quando repetida, quando a situação for extremamente grave, o que para mim qualquer aglomeração já é grave nesse ponto, ela vai refletir aí uma multa, podendo chegar a 20 salários mínimos vigentes na data daquela multa. Ou seja, o estabelecimento ele também é multado, aquele empresário ou dono do estabelecimento, mas é complicado na prática também conseguir identificar e multar e acionar todos esses consumidores, né? Vai da consciência Exatamente. De cada um e não do Estado. Queria que a senhora fizesse essa avaliação. Ter que intervir Exatamente. Criando novas legislações, como vimos na última semana, a que penaliza quem for à fila da vacina, o uso da máscara também é obrigatório, prevê multa. Exatamente. Essas condutas, elas chegaram a ser mencionadas em projetos de lei para criminalização dentro do Código Penal e dentro da Lei de Contravenções Penais, porém percebe-se que o montante de pessoas infratoras é tão grande que se tornaria, de certa forma, inviável, por exemplo, numa festa em que se tem ali, aqui no Distrito Federal, por exemplo, 2.000 pessoas, encaminhar 2.000 pessoas ao mesmo tempo para uma autuação e para a delegacia de polícia. Então, chegou-se à conclusão pelas vias administrativas, pelos órgãos administrativos, que seria mais interessante multar o estabelecimento comercial, o que também não vem causando aí o efeito desejado, né? Paga-se a multa, recorre-se da multa, a multa é processada mesmo na esfera administrativa e leva-se um tempo para se concluir esse procedimento. Então o estabelecimento continua a funcionar, continua infringindo as normas e assim a contaminação vai se propagando. É uma pena, né? A gente espera que essa reportagem, a gente falando sobre o assunto, a gente consiga fazer com que esses foliões reflitam. Tem carnaval no ano que vem, a vacina já está aí, é só ter paciência, compaixão, empatia, né? Responsabilidade. Exato, Rafaela. Percebe-se que a situação se perdurou por mais um tempo, exatamente por causa do não respeito à aglomeração, a evitar aglomerações, né? Então, quanto mais tivermos, mais à frente o problema vai se encaminhar. Ok, conversei ao vivo com a advogada Hanna Gomes. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço.